Estação Terras Baixas da Embrapa, conclusão do primeiro dia da 35ª abertura da colheita do arroz. Uma movimentação muito grande aqui nesse local, onde já recebe há 7 anos essa feira que entrou há 2 anos atrás num outro patamar, dos grandes eventos agropecuários. A abertura da colheita do arroz que tem mais expositores, aliás, a qualidade, a organização dos estandes aqui é algo que deve ser ressaltado, e isso se deve ao capricho, ao prestígio que entrega a essa feira os expositores, os patrocinadores desse evento. Enquanto o pessoal visita os estandes, nós temos também palestras em 3 pontos aqui. E eu chamo a atenção para um momento que aconteceu aqui no auditório Frederico Costa, que foi a reunião da Câmara Setorial Nacional do Arroz. Um encontro que trouxe muitas verdades, aliás, me parece que foi, sem dúvida, o melhor de todos em termos de clareza, em termos de encaminhamentos também por parte dos produtores, por parte da cadeia, a Câmara Setorial, que reúne todos os elos da cadeia, produtores, indústria. E nós tivemos aqui algumas certezas, como por exemplo, a presença do secretário de Política Agrícola do MAPA, o Guilherme Campos, deixou claro uma coisa: não deveremos ter mais intervenções ou tentativas de intervenções do mercado. Foi muito traumático, não só para os produtores, para a indústria, que aliás se uniu com os produtores nesse pleito em 2024, mas também para o próprio governo, que acabou sendo muito criticado por esta tentativa ano passado de importar arroz num momento complicado aqui do Rio Grande do Sul, que todos sabem no que acabou terminando, inclusive até com a própria opinião pública ficando contrária ao governo, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Perguntei para o Guilherme Campos, isso pode acontecer de novo? Ele não foi, logicamente, explícito, e também na minha pergunta que fiz quando perguntei se realmente havia sido um erro, ele disse o seguinte: olha, passado vamos deixar para trás, vamos olhar para frente, é para frente que se anda. Essas foram as palavras do secretário de Política Agrícola do MAPA. Ou seja, não deveremos ter mais esse tipo de movimento, e qualquer tipo de ação a partir de agora será muito calculado, será muito bem pensado pelo governo para não gerar desgastes. Um outro ponto aqui é em relação a essa divergência de números. Houve uma reação forte da FEDERARROZ, de todos os arrozeiros, em dezembro, quando a Conab divulgou um número forte de 981 mil hectares, 981 mil hectares, que seria a área plantada do arroz do Rio Grande do Sul. O IRGA tinha dado 950 lá na Expo Inter, 950 mil. Pois bem, hoje o IRGA revê esses números para 970 mil, dizendo que na época não havia ainda o plantio ali na parte central do Rio Grande do Sul, atingida pelas estiagens, e esse plantio foi muito tardio. Já a Conab baixou os seus números, baixou a estimativa. Hoje ficou em 950 mil. Só que ainda há uma disparidade muito grande desses números. Isso foi falado aqui também, isso foi reivindicado pelas lideranças aqui, entre as quais o Henrique Dornelles, presidente da Câmara Setorial do Arroz. Aliás, a gente tem um trecho de uma entrevista que a gente vai rodar com ele e também com o Guilherme Campos ao final desse boletim. Então são 20 mil hectares aí que estão no limbo. Quer dizer, quem é que está certo, quem é que está errado? O que tem que se fazer é tentar trazer esses números através de uma conversa forte, de uma parceria, de um convênio entre essas instituições, Conab e IRGA, para que se chegue pelo menos a um número mais próximo, ou a um único número. Por que a FEDERARROZ reagiu de forma muito contundente quando a Conab apresentou esses números? Por uma razão muito simples: quanto mais arroz, mais oferta, e o preço
acaba caindo de acordo com o histórico disso que vem acontecendo aí nos últimos anos. Então é muito sensível essa questão de números, de estimativas, seja de área, seja de produção. Eu vou pelo IRGA. Porque o IRGA trabalha com extensão, trabalha com pesquisa, trabalha com os técnicos das propriedades e sabem de forma, se não exata, pelo menos muito próxima, se vai se plantar mais, se vai se plantar menos. E é essa junção de dados que traz esses números. E geralmente o IRGA acerta. Agora, por que a Conab apresenta esses números? Porque, de acordo com os próprios técnicos, esses números são aferidos através de imagens de satélite, também pegando o histórico das últimas safras. Então, para não cometer mais erros, eu acho que para também não pagar mais mico e não haver reação até desnecessária dos produtores, acredito que a Conab deveria rever isso aí. Sobre preços, deverá haver, de acordo com o que foi falado aqui, nesta entrada de safra, alguma depressão dos preços, mas nada que seja muito forte, muito agudo, mas que logo ali será recuperado, e essa é a esperança dos produtores. A Conab hoje também aqui passou o número de 97,798 a saca do arroz. O custo de produção também foi bastante falado aqui. O presidente da Câmara Setorial do Arroz, o Henrique Dornelles, ele bateu na tecla de que também o governo tem que rever esses números de custo, que está acima de 90 reais. Aliás, a média de ser. A média. Tem lavouras que custam 105, outras que custam 80, mas a média é 90 reais, bem acima desse valor de 76 reais que o governo fixou há cerca de 2 meses atrás. Isso é muito baixo. Também esses números têm que ser revistos. Ou seja, o governo federal, o Ministério da Agricultura, a Conab, eles vão ter que olhar com mais cautela, porque qualquer anúncio de números pode significar perdas. Porque não esqueçamos também, por mais que nós estejamos hoje assistindo uma união, inclusive entrevistei o presidente da Biarroz, ele falou de união e acredito que seja absolutamente salutar no momento em que os discursos precisam ser os mesmos, tanto de quem produz quanto de quem beneficia. Agora, negócio é negócio e a indústria tem os seus interesses, assim como os produtores também têm o interesse de ver bem remunerado aquilo que produziram durante um ano. Então, foi realmente um encontro de peito aberto de todos que estavam ali. O secretário leva esta realidade, leva estas verdades para Brasília e que tenhamos, apesar de que ele colocou que a Conab não está sob a tutela do Ministério da Agricultura, mas a agricultura a gente tem que sempre repetir, é uma só, seja de grande, seja de pequeno. Ele também respondeu sobre securitização, sobre o endividamento dos produtores, concorda que o Rio Grande do Sul precisa de ajuda, enfatizou que foi dada ajuda durante o ano passado, mas que assim mesmo não foi o suficiente para poder resolver o problema do endividamento. Agora, mais uma vez, não levei nenhuma fé de que vai haver alguma grande renegociação de dívidas, até porque isso significa desembolso do governo federal. E o plano safra está logo ali. O plano safra, que é para o governo um grande momento de anúncio para a agricultura, e segundo ele, teremos o maior plano safra da história. Assim como todos os governos sempre dizem o mesmo. Então eu convido vocês para ouvirem um pouquinho do produtor e também presidente da Câmara Setorial, Henrique Dornelles. Falei com o representante da indústria, o presidente da Biarroz, né? E também falei com o Guilherme Campos, que é o secretário de Política Agrícola do MAPA. Vamos rodar alguns trechos dessas entrevistas. Tenho notado uma coisa, seu Elton, que as demandas da indústria e as demandas do produtor, ou seja, esses dois elos importantíssimos da cadeia, estão
uníssonos, estão na mesma toada, né? E isso significa evolução também. Bem, Alex, a gente tem defendido ao longo desses últimos anos que o arroz ele tem que ser um produto que atenda do produtor ao consumidor, né? A gente acredita muito que quando o sistema integrado de produção acontece, todos os elos da cadeia tem uma remuneração justa ao longo dela, evidentemente que no próximo ano teremos mais um plantio, mais uma colheita, o desenvolvimento em tecnologia, e isso faz parte também o próprio consumidor, né? Para a indústria entregar um produto de qualidade ao consumidor, nós temos que desenvolver com tecnologias e um produto extremamente reconhecido que é o arroz brasileiro. Então a gente vem ao longo, desde o último ano, onde tivemos aquela grande enchente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem conversado muito claramente com o governo federal que o arroz tem que ter um preço ao redor entre 5 e 7 reais a nível de consumidor. Esse é o preço que sustenta a cadeia, né? Tivemos uma tragédia climática no ano passado, que em alguns momentos esses preços superaram esse range de preços, mas evidentemente que a gente reafirmou naquela época ao governo que entre 5 e 7 seria o preço do equilíbrio. E mesmo agora, com uma safra um pouco maior no Rio Grande do Sul, a gente vê um nível de colheita bastante inicial ainda, mas com qualidade bastante boa, a gente também defende o mesmo número, porque apesar de termos uma safra um pouco maior, o preço entre 5 e 7 reais é um preço justo do produtor ao consumidor. Então a gente vê que o mercado ele tem que trabalhar de forma equilibrada. Não podemos pensar somente no ano, nós temos que pensar ao longo de um planejamento de 10 anos, né? E quando existe uma diminuição forte da lavoura, também quem paga é o consumidor, porque os preços realmente sobem muito rapidamente. Então a BiArroz vem ao longo desses anos defendendo o equilíbrio entre os elos da cadeia, e isso explica um pouco porque a nossa relação tão amistosa com todos os produtores, com todos os elos, com produtores de embalagem, com o governo, e sim, buscando sempre o equilíbrio e entendendo sim que também os preços entre 5 e 7 reais são justos, comparado com os demais alimentos, os demais produtos que estão na mesa do brasileiro. A partir de agora a gente vai falar muito menos em agronomia e muito mais em comercialização, ou seja, quem esteve aqui pôde ter as percepções do que será, das coisas que serão importantes para o ano, para fazer o seu planejamento. Então, eu fiquei muito satisfeito com a abertura que o secretário teve aqui, dizendo que nós não teremos intervenções. O Ministério da Agricultura não tem nenhum planejamento de novas intervenções. Isso é muito importante para o produtor, isso é muito importante para as nossas famílias, à medida que isso traz insegurança, né? E na entrevista que ele reiterou, passado é passado. Temos que aprender com o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Lógico que ele pertence ao governo, não falou escancaradamente, mas deixou bem claro que não se cometerá mais isso dentro dessa tua fala. Perfeito, acho que é uma posição do secretário. Então nós não precisávamos ter secretário se ele não pode vir dar o seu parecer aqui. Então eu acho que, mais uma vez, fico muito feliz, nos tranquiliza a fala do secretário. E acerca dos dados que nós observamos aqui, observando os dados normais, né? Um eventual aumento de 20 mil hectares, mas uma lavoura plantada. Infelizmente, nós não sabemos, isso é pejorativo mesmo, em que condições ela foi plantada, ou seja, se a gente terá um incremento de 20 mil hectares, qual será a subtração que nós teremos em produtividade, né? Eu acho que o produtor não precisa ficar olhando somente o número da área, mas ele precisa ponderar que ele sabe o que circunstâncias isso terá lá na frente, né? Ou seja, teremos uma safra normal, o que eu vejo em que as condições, as dificuldades, especialmente o ritmo da comercialização está na mão do produtor.
É muito fácil perceber que onde é que tem arroz hoje, Alex? Hoje o arroz está na lavoura ou está na mão do produtor para ser comercializado. Não tem muito mais arroz por aí sobrando. Evidentemente que nós temos os nossos competidores, que é o Paraguai, que é a Argentina, o próprio Uruguai, mas de volume significativo, especialmente aqui dentro do Rio Grande do Sul e mesmo no Brasil, quem tem a produção está na lavoura ou está na mão do produtor. Ou seja, se a gente escalonar, se a gente abastecer o mercado de forma equilibrada, nós não teremos nenhum colapso de preços. Não haverá pirotecnia. Os dois lados. Nem pirotecnia de tabelamento de preço, nem pirotecnia do lado de um subsídio de preço por parte do produtor. Nós estamos numa economia de mercado. As referências de preço são do mundo, não são referências de preço exclusivamente aqui no Brasil. E nós temos que estar olhando e sempre fomentando a atividade agrícola no Brasil. O MAPA olha para o seu principal cliente, que é o produtor rural, que sabe que o produtor rural sadio, em condições de entregar um bom produto, é bom para o Brasil, é bom para o consumidor brasileiro. E isso nós trabalhamos dia a dia para que nós consigamos estar lado a lado com o produtor. Secretário, hoje olhando para trás, e claro, o senhor também se inteirando, até porque o senhor já passou pela Câmara dos Deputados, o senhor já passou pelos Correios também, né? Hoje está lá no mapa. Olhando para trás, assim, e eu acho que esse é um jogo também que se erra, que se acerta, que se erra. O governo não se precipitou no ano passado na questão do anúncio da importação, mexeu, rapaz, com o abelheiro todo. Passado. Devemos aprender com o acontecido no passado para poder estar sempre propondo coisas melhores, propondo soluções e nunca trazendo problemas. Vamos fazer, olhando para frente, vendo o que foi feito no passado, o que foi bem sucedido a gente adota e amplifica, o que for mal sucedido a gente tira da frente. Esses números aí não batem. O Estado tem um número, o IRGA tem um número, a Conab tem outro. Como é que a gente vai fazer para acertar isso aí? É um desafio para que nós consigamos chegar ao número verdadeiro, né? Acho que não interessa para ninguém essa dissonância de avaliação do número de área plantada, de produção. É uma questão de achar um caminho e as metodologias que se valiam para o passado têm que ser reavaliadas se hoje elas estão atualizadas. Quero lhe agradecer. A outra coisa que eu queria lhe perguntar, ontem teve vários protestos aí no estado, produtores endividados, 6 anos, 4 secas, já chegou isso para vocês lá, assunto de securitização, assunto negociação de dívida. Esse assunto já chegou no Ministério, está sendo tratado diretamente pelo ministro. Nós sabemos que o acontecido nos últimos anos, mas principalmente o ano passado, foi muito forte, impactou a vida, não é a atividade, impactou a vida de todo o Estado e temos que olhar com muita atenção e achar um bom termo, achar uma solução para que consigamos andar para frente. Consigamos dar um norte para o produtor para que ele possa conseguir arcar com seus compromissos e continuar produzindo. Que vocês sejam sempre abençoados, o senhor nesse cargo aí, porque não é fácil, lida com muitos interesses, é produtor de um lado, é consumidor do outro, é governo do lado, é iniciativa, não é fácil agradar todo mundo. Interesses conflitantes, né? Você tem que estar ali mediando os assuntos, mediando as demandas, você tem que estar dando um norte. E o norte no Brasil, para o agro, é para frente. O agro brasileiro é protagonista, inovador, competitivo, assusta o mundo. Quando o mundo fala do Brasil no agro, ele fica preocupado. E com razão, porque nós somos a melhor agricultura e pecuária do mundo. Porque temos o melhor produtor rural do mundo. Grande abraço, sorte para Ponte Preta também. Sempre, não é fácil. Torcer para Ponte Preta não é fácil. É um exercício de otimismo. Olha lá. Um abraço, obrigado, bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço.